Caso notem de algo estranho neste vídeo, incluindo eu não saber para onde é que para onde hei de olhar. A minha máquina fotográfica com a qual eu gravava vídeos decidiu que, a sua vida de gravação de vídeos acabou. Ainda dá para tirar fotos, mas gravar vídeos não. Ela já andava a ameaçar há quase 3 anos e agora, foi de vez. Estou muito satisfeita com a situação, bué. Ahm, por isso estou a testar uma webcam que existia cá para casa. É muito estranho estar a gravar com isto, mas vamos a isto. Vamos ver como é que isto corre. A distorção da imagem também é muito gira. Mas vamos falar então sobre o que é este vídeo. Este vídeo é uma retrospectiva das minhas leituras de 2023, uma maneira de tentar encerrar finalmente as minhas leituras de 2023. Para quem só está interessado em no top de livros ou leituras, eu depois vou tentar deixar um minuto em que começam essa parte do vídeo. Vantagens de eu gravar assim é que não estou limitada pelo câmara só gravar 23 minutos de cada vez, em maior qualidade. E posso gravar o tempo que eu quiser. Always look on the bright side. Bom, mas sem mais delongas, vamos então. Espero que o som disto esteja a ficar bem. 1. Leituras de 2023. Em 2023 eu li 144 livros. Quando chegar aos géneros daquilo que li, depois posso falar um bocadinho mais porque é que são tantos livros. Apesar de nos últimos, não necessariamente 10 anos, mas nos últimos anos, quase 10 anos, tenho tentado pôr como meta de leitura 100 livros e na parte dos anos tem sido mais ou menos aquilo que eu li. Portanto, 144 dá uma média de 12 livros por mês, o que não é bem a verdade, isto é médias, nem sempre é o equivalente à realidade. Houve 3 meses em que li 16 livros, mas também houve um mês em que li apenas 2 livros, outro em que li 6 e outro em que li 9. Isto as médias é o que é. Em termos de páginas, isto é mais ou menos 4.723 páginas, que é uma média de 114 páginas por dia ou 3.477 páginas por mês, que na verdade não quer dizer nada, eu não leio todos os dias. Se lesse todos os dias, não sei qual será o meu potencial de leitura, também não estou muito preocupada com isso. A maioria dos livros que eu li tinham entre 100 e 300 páginas, portanto, sendo que mesmo a grande maioria entre 100 e 299 páginas, seria o mais correto dizer assim. Portanto, não são livros muito grandes, que faz com que possam ser muitos também. Em termos de grandes livros, estou a falar de grandes de várias páginas, a maior parte dos livros, só 10 destes 144 tinham mais de 500 páginas. Portanto, continuo a ler livros pequenos e a fugir dos livros grandes. Li 214 contos e 14 novelas. Eu comecei a prestar atenção à quantidade de contos que leio, porque é algo que eu gosto bastante de ler. E então, desde que criei o Abril Contos Mil e o N Histórias, que comecei a ter um bocadinho de atenção se estava a ler muitos contos ou não, daí estar não é que esteja ali a preencher uma tabela cada vez que leio um conto, mas normalmente quando chega ao final do mês, se terminei um livro de contos, vou ver quantos contos é que tinha o livro, mais numa perspectiva de se eu gosto tanto de contos, eu quero saber se estou mesmo efetivamente a ler algo que gosto, ou não. Uma coisa que eu costumo ter atenção é estou a ver se estou a ler mais autoras, mais autores, se estou a ler livros que tenham, mais que um autor, ou pessoas que não se identifiquem com o binário, feminino e masculino.
Este ano, pela primeira vez, li mais autoras que autores, e eu sei porque é a razão. Não acho que seja algo que deva destacar muito, porque tem a ver com aquilo que eu li especificamente e não acho que seja algo que deva vanglorizar neste caso. Se tivessem sido outro tipo de livros, talvez poderia ser algo que pudesse, andei a ler mais autoras que autores, mas neste caso não. A maioria dos livros que li, foram escritos ou estavam traduzidos para inglês, portanto, isso foi mais 123 dos livros que eu li, foram em inglesa. Os restantes, dividem-se entre português, castelhano e francês. Fiz 13 releituras, sendo que o mês em que reli mais livros foi dezembro. Eu não faço assim muitas releituras, excepto a minha peregrinação anual da Terra-média, portanto, normalmente costumo reler O Senhor dos Anéis todos os anos, ou quase todos os anos, mas este ano, regressei a outros livros também. A maioria dos livros que li tenho ou acabei por adquirir em formato físico, portanto 109 dos 144 são livros que existem nas minhas estantes. Ouvi 50 audiobooks, alguns eram livros que eu também já tinha em formato físico, ou que depois acabei por adquirir em formato físico, e 27 e-books. Apenas li 14 livros do Farol, eram 66, e 20 da Couve, que eram 74. Posso ligar não, fazer um link para a lista de livros que eu queria ler para 2024, que era uma lista muito grande. Sim, ter lido 34 livros dessa lista é bom. Podiam ter sido mais, mas, não foram, não há problema. Hã, mas mesmo assim, houve alguns que eu consegui cumprir e consegui ler. Li, 65 livros novos na estante, ou seja, livros que entraram na minha estante em 2023. Pois, é muito. Participei em vários projetos ao longo do ano, participei no 48 horas na nona, portanto, em detesto esta palavra, detesto a palavra portanto. Participei 5 vezes, são 5 edições do 48 horas na nona da Faith e da The Daily Masses, para os quais li 12 mangas. Participei também no Agosto ao Quadrado da Silvéria, que costuma ser em agosto, agosto ao quadrado, portanto, em agosto, no qual li 3 mangas. Participei no Fantasy Royal Rumble da Words à la Carte, que é um desafio de ler fantasia, que teve 2 edições, uma em março e outra em setembro, e na totalidade eu li 11 livros para este projeto. E, para o Sci-Fi Challenge, que foi criado e é organizado pela Sofia de Della Massis e co-organizado por mim, ele decorre ao longo de 4 meses e eu li 21 livros para este desafio. Para os meus projetos, para o Abril Contos Mil, que costuma correr em abril, li 6 livros. Para o Lista Treves, que é em outubro e está relacionado com o horror, li 4 livros. Para o N Histórias, que é em novembro e é de ler contos, li apenas um livro. E para o Arrepios Natalícios, terminei de ler um. Em termos de classificação, eu normalmente, não costumo ler livros, ou não sei se tem a ver com a minha escolha, se eu sou muito boazinha a dar classificações, ou se eu não pego em livros dos quais não vou gostar, ou se abandono os livros, se calhar também, não sei. Há muita coisa que pode ser, que pode acontecer, mas normalmente eu costumo classificar os livros entre 3 e 5 estrelas, sendo que às vezes tenho necessidade, de dar meias estrelas quando não acho que os livros estejam, por exemplo, não sejam 3, seja 3,5, mas não chega às 4. É 4, mas, não chega às 5, se calhar 4,5. Portanto, este ano não dei menos que 3 estrelas. Hum,
sendo que aquilo que eu atribuí mais foram 4 estrelas e 70 livros. Portanto, é o que é. Eu normalmente aqui no canal já não falo muito nas estrelas, uso a classificação das estrelas para classificar os livros, tanto no Goodreads como no Storygraph, estou nos 2, sendo que no Storygraph, como dá para classificar com quartos de estrela e meias estrelas, eu às vezes também utilizo essa ferramenta. O ano passado foi pela primeira vez que dei 4,25 a um livro, mas também dei 4,75. Estava ali, não estava nos 4,5 certo, não chegava às 5. Eu achava que não devia dar 5 estrelas àqueles livros. Há uns anos atrás havia livros que eu gostava muito de os ter lido e sem pensar dava logo as 5 estrelas. Agora começo a haver uma separação de. É muito fácil os livros ficarem nos 4 estrelas, pelo menos nas minhas leituras, mas para chegar às 5 às vezes precisa ali de mais qualquer coisa e eu mesmo assim dou bastante 5 estrelas. Todos os livros que eu li foram publicados no século XX e no século XXI, com exceção de um que foi publicado no século XVII. Portanto, li 27 livros do século XX e 116 do século XXI. E para alguém que costuma achar que não lê livros recentes, 63 dos livros que eu li foram publicados entre 2020 e 2023. E eu até acho que não leio assim novidades. Enfim. Em termos de géneros e temáticas de que li mais, destaca-se BL, Boys Love, em que li 63 livros. Isso é mais uma temática do que necessariamente um género. Portanto, destes 63, alguns eram mangás e outros eram outras coisas. Portanto, li 42 livros de banda desenhada, sendo que 41 deles foram mangás. 2023 foi o ano do mangá, cá em casa. Li 44 livros de fantasia, 23 livros de ficção científica, 22 livros de horror, 18 livros de contos e 15 livros de não ficção. Podia dividir isto em mais temáticas, em mais géneros, mas quis destacar apenas os que se destacam mais. Um bocado redundante aquilo que eu disse, mas pronto. Esta parte aqui é uma novidade, mas eu não sei porque achei que era interessante ir ver isto e ainda tive aí umas 3 ou 4 horas de volta, não, pelo menos umas 3 horas se calhar, a fazer estas contas. Portanto, 87 dos livros que li faziam parte de uma série. Li 42 séries diferentes e 32 delas foram começadas em 2023. Que loucura, mas pronto. Terminei 13 delas, dessas que portanto, comecei e terminei, menos mal. Hum, e, portanto, dentro destas 42 séries, houve 7 que eu continuei a ler. São séries que eu já tinha começado há mais tempo, algumas delas há vários anos, e que li mais um livro, mas não terminei a série, e alguns deles estou longe de terminar. Um deles foi o Books of Blood, que eu li o segundo volume, portanto, eles são 6. Ainda tenho que ler mais um pouco antes de chegar ao fim. Woman of Troy, de Pat Parker, que também não poderia ter terminado porque ainda não sei o último livro. Lives of the Mayfair Witches, que eu li finalmente o segundo livro, 7 anos depois de ler o primeiro e o segundo. Aceitam-se apostas para quanto tempo eu irei demorar a ler o terceiro. Depois li 2 livros do The Dresden Files, do Jim Butcher. É uma série que eu também não posso terminar porque ainda não saíram os últimos livros. Do Hitchhiker's Guide to the Galaxy li o segundo livro, tenho os restantes para ler. O Senhor dos Anéis li, que é questionável se é uma trilogia ou não é uma trilogia, mas não vamos entrar por aí. Li A Irmandade do Anel e As Duas Torres. E reli um livro de Discworld. Estou mais ou menos a meio de Discworld. Não me falta mais de 20 livros, provavelmente. Portanto, 6 das 42 séries que eu li, 6 eram duologias e eu terminei 5 delas. Pronto, estas duologias eram todos mangás. 13 das séries eram trilogias e eu terminei 3. Um deles era um mangá.
Outro era, Rats, que é uma trilogia de horror, e a outra é The Fiona Var Tapestry do Guy Gavriel, ok, que eu tenho um vídeo de opinião sobre essa trilogia, gostei bastante de ler, por acaso. Das restantes 23 séries, apenas terminei 5 e acho que, portanto, 2 mangás, o Grandmaster of Demonic Cultivation, The Scum Villain's Self-Saving System e, releitura de uma série de infantil-juvenil que é o The Guardians. Depois, tive a rever a publicação que fiz sobre e o vídeo que eu fiz sobre as leituras da primeira metade de 2023. Portanto, estava a comparar com esses números com os números finais do ano e estava a reparar que, pronto, li muito mais livros, páginas e contos na primeira metade de 2023. As minhas 3 melhores leituras da primeira metade do ano continuam a fazer parte do top das leituras do ano. Tinham 5 livros que, guardava mais para o segundo semestre de 2023, só li um e comprei outros 2, sendo que um deles ainda não tenho, ainda não me chegou, porque houve um problema com a primeira vez que eu comprei, mas o livro deixou de estar disponível, eu cancelei essa encomenda e quando ele voltou a estar disponível, encomendei outra vez, mas isso já foi em 2024. O livro que mais me decepcionou continua a ser o mesmo, e é engraçado que eu tomei atenção, vários livros com os quais tinha lacrimejado na primeira metade do ano, mas que eu tinha ideia que não aconteceu na segunda metade. E também tenho a ideia que mais para o final do ano, que li coisas mais leves. Toda uma toda uma reflexão a fazer sobre o ler coisas leves, que faz parte, quando se as quiser ler, lê. Mas pronto, algumas das estatísticas que eu tenho aqui, o facto de ter lido mais, o facto de ter lido muito mangá, o facto de uma parte do mangá que eu tenho lido ser boys love, que uma parte dela é escrita por mulheres, portanto, todas estas coisas estão conectadas. Vamos então falar das melhores leituras. Eu tenho vários livros a destacar, estão aglomerados por temáticas. Li coisas que me entreteram, li coisas que me fizeram pensar e regressei a livros que gostei e descobri novas leituras de conforto. É assim, mais ou menos uma maneira resumida de falar das melhores leituras de 2023. Os primeiros livros que eu quero destacar são todos do mesmo autor, que foi a primeira vez que eu li este autor. É o Guy Gavriel Kay, e eu quero destacar The Fianna Fáir Tapestry. Os livros existem em português, por isso é que eu já a tentar dizer o nome da trilogia em português. E o Tigana. Por acaso são os únicos 4 livros que estão traduzidos para o português do autor, sendo que nenhum deles estão assim, muito facilmente disponíveis. Eu gostei imenso deste contacto que tive com a escrita do Guy Gavriel Kay. Isto são uma trilogia de fantasia e um livro de fantasia. Ele mistura nas suas histórias, um pouco de história e eu gosto muito como ele cria os personagens. Pronto, ainda bem que tenho praticamente 2 livros do senhor nas estantes para ler. Agora falta a parte de os ler. Os próximos livros a destacar são 2 séries que, eu não terminei, porque não os posso terminar, porque ainda estão a sair livros destas séries, mas são 2 séries que eu gosto bastante. Um deles é o The Dresden Files, para o qual eu li os últimos livros, que é o 16º e o 17º, Peace Talks e o Battleground. Não posso dizer grande coisa sobre estes, livros, porque a série vai longa. Comecei a ler Dresden Files em 2014 e em 2014 eu penso que estava a sair o 15º livro, ou 14º. Eu sei que em 2014 eu li para aí 7 livros e há 2 ou 3 anos apanhei o resto da série, e depois guardei estes 2 últimos livros que saíram os 2 no mesmo ano para ler agora tenho que guardar pacientemente para que saiam os restantes livros. É uma série de fantasia urbana. Eu gosto do humor, gosto do mundo que o autor criou. Tenho imensa vontade de regressar ao início da série e acompanhar tudo outra vez.
Não sei quando é que vou fazer isso, mas, pronto, já é o segundo ano em que tenho vontade de fazer isso, portanto, poderá ser algo para breve. No caso, a outra série que eu estou a falar é The Woman of Troy, da Pat Barker. Felizmente essa é só uma trilogia e penso que este ano deverá sair o último livro, mas provavelmente tenho que esperar até 2025 para sair a edição iguais àquelas que eu tenho. Eu gosto muito desta trilogia. Ela está. Dos dois livros, os dois primeiros livros já estão traduzidos e já estão publicados em português. De maneira muito interessante e diferente de ver a Guerra de Troia pela uma perspectiva feminina, uma possível perspectiva feminina e que estou desejosa de ler o último livro, que é o The Voyage Home. Os próximos 2 livros, que eu gostei bastante de ler e que quero destacar, têm a ver com 2 temas com os quais eu quero ler mais. Portanto, o primeiro é comida e a sua história cultural, e o livro que eu li foi Cuisine and Culture: A History of Food and People, que me abriu um novo leque de leituras. Eu já sabia que gostava de ver documentários sobre comida e sobre não é necessariamente sobre como fazer comida, apesar de às vezes também ser interessante, mas as origens, as tradições, ah, como é que a comida viajou de um lado para o outro, essa parte acho muito interessante. Parte mais cultural relacionada com a comida. E o outro livro é o tema é contos de fadas e retellings. Neste caso, o livro que eu li foi A Pocket Full of Crows, de Joan Harris. É um livro cheio de folclore. É um folclore. Acaba por ser um reconto de contos de fadas, mas sem ser, porque não está a focar especificamente no reconto de um conto que nós conhecemos. Mas isto toda a linguagem e todo como a história está construída, nós conseguimos perceber qual é, onde é que vai beber aquela história e é fantástico. E o objeto livro então também está absolutamente lindo, desde o exterior ao interior. O interior é todo ilustrado, não, tem várias ilustrações. Eu não sei se a edição portuguesa tem as ilustrações, mas se não tiver é uma perda muito grande. Depois vamos falar, a próxima secção é sobre mangá. Eu até 2023 não tinha lido muito mangá, normalmente aquilo que leio de banda desenhada. Algumas coisas franco-belgas, algumas séries americanas normalmente bastante violentas ou que têm grafismo muito específico, alguns autores ingleses ou canadianos. E é mais ou menos isto que é a minha relação com a banda desenhada. Mangá, havia há alguns clássicos que eu gostava eventualmente de ler, mas eu tenho uma relação um bocado estranha com. Eu tenho que gostar do desenho da banda desenhada. E nem sempre gosto de todos os desenhos dos mangás. Até há pouco tempo não lia mangá, ou não lia tanto como leio banda desenhada americana ou europeia. Eu comecei a ler mais mangá agora neste final de 2022, já 2023, porque em 2022 comecei a ver séries asiáticas, descobri o que era BL, Boys Love, gostei do tipo desse tipo de histórias, e algumas quis ler material original, quis ler os mangás e, em alguns casos, os danmais, que eu irei falar a seguir. E também descobri que há algumas temáticas que gosto de ler em mangá, não gosto de ler em banda desenhada americana ou europeia. Portanto, é interessante perceber que há estilos e histórias que eu gosto de ver de um sítio e de outro sítio. É assim, é uma explicação um bocado estúpida, mas pronto, enfim. Os livros que eu quero destacar, que foram aqueles que eu gostei mais de ler, é o Our Dining Table, de Mita Ori, que é sobre encontrar família, qual é o papel da comida, no caso desta história, em relação
como é que a comida nos pode aproximar das outras pessoas. E o segundo, que acaba por ser 2 livros, é o Old Fashioned Cupcake e o Old Fashioned Cupcake with Cappuccino, de Sagan Sagan. As personagens deste mangá têm, pronto, uma delas está a transicionar para os 30 anos e a outra está a transicionar para os 40. Existe toda uma crise de relacionada com a vida, pelo menos, da personagem que está quase a fazer 40 anos, e a outra vai ajudá-lo a repensar e a apreciar, a reapreciar a vida. E a comida também tem um papel importante, pelo menos no início da história. Eu acho que cada vez que falo destes mangás, acabo por dizer coisas diferentes, normalmente sem spoilers, não acho que não há necessidade. Por outro lado, eu também não gosto muito de destacar as leituras que ando a fazer de BL, de Boys Love, porque é um, é um tipo de temática de livros que por vezes tem um background bastante problemático. E então eu não quero lhe dar destaque. Eu leio porque gosto das histórias, ou acho que vou gostar das histórias, porque é entretenimento, mas muitas vezes há uma má representação do que é dos personagens gays a relacionarem-se uma com a outra. Portanto, porque uma parte das vezes boy love é escrito de mulheres para mulheres, portanto não é propriamente uma boa representação do que uma boa representação LGBT, ah, e por isso mesmo eu não quero lhe dar destaque, a mais. Mas no entanto foi uma grande parte das minhas leituras foram mais nesta onda. E com isso faço a transição para os Danmai, que é a mesma coisa do que Boys Love, mas neste caso são não, vêm da China, são escritos por pessoas chinesas. Eu comecei a ler Danmai com o Grandmaster of Demonic Cultivation e isso fez-me tropeçar noutros. Um dos que eu estou a gostar mais de ler é o A Thousand Autumns, porque tem uma mistura, portanto, tem uma componente histórica, tem uma componente de muita intriga política. Aliás, eu acho que tem mais intriga política do que alguns livros de fantasia que eu já li, ou que andam por aí. Se calhar é mais que andam por aí. E gosto bastante da descrição das cenas de artes marciais e gosto da dinâmica entre as duas personagens principais. Um outro que eu gostei bastante de ler e que estou desejosa para ler os restantes volumes é o Guardian, de Priest, é uma mistura de fantasia urbana e mistério, que são coisas que eu gosto bastante. E por último, é um que eu não tenho em formato físico, porque ele não existe uma tradução oficial, mas eu quis na mesma colocar nas minhas leituras, é o Silent Reading, também da mesma autora, do Priest, é o nome que ela é conhecida em inglês, portanto, não sei porquê, não fui ao fundo dessas coisas. Porque o Silent Reading é thriller e tem uma parte fantástica de uma série de referências literárias que estão ligadas a casos de polícia e perceber, quer dizer, o facto da pessoa conhecer o clássico, porque eram clássicos por exemplo, um deles era a Lolita, o outro era, o que era mais? Estou a lembrar da Lolita, mas eu sei que eles eram 4 ou 5 livros. E perceber qual era a relação que isso tinha com os casos era muito interessante. Mas pronto, faço a mesma ressalva que fiz em relação ao Boys Love e porque é que não gosto de dar muito destaque a estas leituras, apesar de eu estar a gostar de as fazer. Por último, chegamos aos últimos 6 livros, que é, pelo menos 3 deles são mesmo o top do top, mas vamos começar com os outros que estão no top, mas se calhar não é o top 3. Foram 2 autoras que escrevem horror e que eu descobri em 2023. Uma delas é a Jiang, que eu li o Lincoln em abril, quando o livro saiu, que é um livro sobre luto, é um livro ah, muito, muito bem escrito. Dentro desse livro vinham também outros 2 contos que eu gostei bastante de ler e que me fizeram ir a correr comprar o livro seguinte da autora, que era só uma novela, mas que é o I Am I, e que sim, esse foi eu gostei muito do Lincoln, mas o I Am I, gostei ainda mais. Portanto, foi talvez uma das melhores leituras que eu fiz para a Sci-Fi Challenge. A outra autora que eu descobri este ano, eu já tinha ouvido o nome dela, já tinha alguns livros dela no meu radar, mas, só este ano é que li o Ghost Summer da
está na Reels do eu ainda não fui ver como é que se diz o nome desta senhora e espero não estar a pronunciar mal. É fantástico, eu adorei a escrita dela, eu adorei, estes contos e, é uma autora que eu quero regressar nos próximos anos. Chegamos então ao top 3. 2 dos livros do top 3 eu já tinha falado no meu top de metade do ano de 2023, portanto, Burning Girls and Other Stories, da Verónica Chanouz, que tem uma mistura de história e contos de fadas, que é o mesmo tipo de coisa que eu gosto de ler. Quando é bem feito, como ela, na minha opinião, ah, como ela faz, dá-me vontade de explorar ainda mais. O segundo livro é o Sea Road Chronicles of Clacton, da Ursula K. Le Guin, que é um registro um pouco diferente daquilo que nós conhecemos mais da autora. E por acaso tenho pena que ela não tenha escrito mais coisas deste género. Porque ela escreveu em Sea Road são contos que se passam todos numa cidade fictícia, quase que o poderíamos classificar como ficção só, geral, sem ser mais fantasia ou mais ficção científica. Só prova que esta autora podia escrever aquilo que ela quisesse. Eu acho que até era capaz de ler a lista de compras dela e ficar satisfeita. Eu ainda não comecei a ler ficção científica dela a sério, mas já experimentei poesia, já experimentei ficção, já experimentei fantasia e não ficção, e gostei de tudo. Para além de ser as posições que ela tinha também é uma pessoa que eu admiro, ou admirava. Quer dizer, continuo a admirar, apesar de bom, enfim, detalhes. O último livro que eu quero destacar é o Owl's Moving Castle, da Diane Wayne Jones, hum, que foi uma leitura tornou-se uma leitura de conforto para mim, e eu gostei tanto, tanto, tanto que, o li 3 vezes este ano. Definitivamente, 2023 foi um ano de boas leituras. Esperemos que 2024 seja igual ou melhor. E vocês? Como é que foi o vosso ano de 2023? Fizeram boas leituras? Não fizeram? Digam nos, digam nos comentários e até o próximo vídeo.